boa tarde. Uma pesquisa coordenada pela Unesco está mapeando comunidades de terreiro nas regiões metropolitanas de Belém, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife. A pesquisadora Júlia Torres é quem vai dar detalhes desse estudo para a gente. O assunto do segundo bloco do Sem Censura desta terça-feira é a terceira edição da Feira Estadual de Ciência e Tecnologia, que começa amanhã no Engar. Nosso entrevistado sobre o assunto é Roberto Limão, o coordenador do evento. E tem um bate-papo com a atriz Camila Mota, do Grupo Teatro Oficina. Ela está em Belém para 4 apresentações. No debate de hoje temos a participação da jornalista Isis Margalho. Mas participe você também enviando perguntas e comentários. É só enviar para o e-mail semcensura@simpelta.com.br ou ligar para o nosso telefone, o 4005-7758. Hoje temos o sorteio de uma cortesia do Manjar das Garças com direito a acompanhante. Delícia, hein? Boa tarde para vocês, obrigada pela participação. Gina, tudo bem? Tudo bem. Bom, vamos lá. Fala um pouquinho aí dessa experiência. Vocês estão mapeando, vai começar por onde? Vai começar por Belém ou já começou em Belo Horizonte, em Porto Alegre? Já começou. A gente já começou, na verdade, o mapeamento aqui em Belém desde maio. Então, já estamos aí há 3 meses, né, no campo. Mas está sendo feito concomitante nas 4 regiões metropolitanas. Tem várias equipes, então, várias equipes coordenadas pela nossa instituição de pesquisa e documentação, que é a Associação Fundo de Quintal, mas a gente tem, então, 4 coordenações, com 4 equipes de pesquisadores em cada uma das 4 regiões metropolitanas. E de onde nasceu essa necessidade de fazer esse mapeamento dos terreiros, desses espaços, de Umbanda, Candomblé? Como é que nasceu essa necessidade? Na verdade, esse projeto, ele parte de um edital lançado pela Unesco, juntamente à UNDES, que é o Ministério do Desenvolvimento Social. Então, ele é uma proposta que vem da Unesco e de instâncias do governo federal, né, que demonstra a necessidade de conhecer melhor esse universo. Importantíssimo. Você já está 3 meses, né, fazendo, já dá para ter uma noção, já dá para ter uma expectativa, o que vocês encontraram aqui? Então, que falar um pouquinho mais do que é o projeto para a gente chegar na questão dos resultados, né? Mas então, a ideia do projeto é exatamente possibilitar, né, um instrumento de produção de conhecimento, de autoconhecimento sobre essas comunidades, né, que são muito importantes na vida das metrópoles, que aglutinam um número muito grande de pessoas, né, e que são importantes para nossas referências mais gerais, não só para as pessoas que partilham desse universo de significados religiosos e culturais, e por que não artísticos, né, performáticos. Eu estava falando com a Camila sobre a questão da dança e do canto e da música, né, de tudo isso que cerca essa forma muito peculiar, né, de ser religioso, né, de demonstrar sua fé. Que envolve essas comunidades afro-religiosas, né, essas chamadas comunidades tradicionais de terreiro, né. Então, para responder um pouco a sua pergunta, aqui em Belém a gente está mapeando esse universo que é dividido em 4 grandes grupos. A gente encontrou 4 grandes grupos, né. Todos afro-religiosos, né, mas que um pouco demonstram a grande complexidade, a grande diversidade aí do universo aqui na cidade. Quais são esses grupos? Então, nós temos mapeado os terreiros de Candomblé, né, os terreiros de Umbanda, aqui também chamados de Searas e Tondas, né, os terreiros de Tambor de Mina e as casas ligadas ao que se chama localmente de Pena e Maracá. Né? Então, em Belém, esse universo religioso, que em algumas cidades ele é menos complexo, né? Ele é mais, digamos assim, mais simplificado do ponto de vista de ser mais focado em uma determinada forma religiosa, né? Aqui, historicamente, chegaram essas várias matrizes, né, dessas religiões essas religiões de matrizes africanas, e hoje chamadas afro-brasileiras também, né, e que aqui se encontraram e convivem, né? Isso que é muito interessante, muito legal. E qual é a receptividade de vocês assim, nesses lugares? Vocês vão explicam os objetivos da pesquisa e tal, as pessoas de logo aceitam, há essa interatividade com vocês?
Eu acho que a gente criou junto uma estratégia, né? Junto, quer dizer, porque, lógico, uma metodologia partilhada com o Ministério, com o Unesco e com a CEPIR, que é a Secretaria de Promoção de Políticas para a Igualdade Racial. A gente criou uma metodologia, uma estratégia que eu acho muito interessante, porque ela é muito participativa, co-participativa, né? A gente trabalha com 16 pesquisadores no campo, dos quais 13 são integrantes do universo religioso e 3 são estagiários da academia, vindo do universo da antropologia, das ciências sociais. No primeiro momento a gente tinha pensado em uma composição mais paritária desse corpo de pesquisadores, né? E por fim, na hora da seleção, a gente decidiu mesmo por dar maior peso aos próprios integrantes aí do universo religioso, porque são eles que conhecem, né, os que sabem onde estão essas comunidades, porque em Belém nunca houve uma pesquisa dessa natureza. Então, a gente não tinha um ponto de partida, não tinha, vamos dizer, uma listagem prévia que nos permitisse, né, ir até essas casas e aplicar o nosso instrumento, que é um questionário, que é um diagnóstico socioeconômico. Porque o governo não quer só, né, a pesquisa, né, não quer só saber quem são e onde estão, embora isso seja fundamental, né, quem são, onde estão, mas como estão vivendo essas comunidades, né. Você não sabe localizar os bairros que tem mais essas comunidades, por exemplo, sei que no Alegre tem bastante, né? Aqui na Sacramento, na Pedreira, né? Outeiro também, mas nos demais. Então, essa metodologia que a gente estabeleceu de trabalhar com entrevistadores que são do universo da pesquisa, associada à divisão, à criação de alguma coisa que é entre a coordenação, mais do ponto de vista da sede da coordenação da pesquisa, e os entrevistados, que é uma comissão de acompanhamento que é formada por pais e mães de santo, lideranças desse universo. Dos 4, digamos aí, dos 4 segmentos que estão sendo mapeados. Aí é mais fácil de mudar. Exatamente. Então, acho que um pouco para responder essa primeira questão, isso nos permitiu, né, ter a confiança, estabelecer uma relação de confiabilidade do universo a ser pesquisado, porque, claro, o Estado sempre, na maioria dos casos, historicamente, né, ele chegou junto a essas populações muito no sentido de reprimir, né, a existência dessas religiões, a manifestação dessas culturas, né, porque são de origem afro-religiosa, né. Então, existe historicamente um sentido de repressão muito grande para essas populações que muitas vezes recuam quando o Estado, quando o governo, né, chega nas suas portas para propor alguma coisa. Mas ainda hoje você acha que tem esse preconceito? Hoje já não é assim mais bastante difundido do que antigamente? Antigamente a gente sabe que toda a questão histórica aí da vida dos negros, enfim, é melhor a gente não entrar aí nesse assunto. Mas você não acha que hoje, por exemplo, pelo menos eles têm mais liberdade, digamos, de culto do que antigamente? Não, eu acho que sem dúvida a gente tem uma caminhada histórica de conquistas, muito por conta das conquistas do próprio movimento negro, do próprio movimento social associado, né, às comunidades de terreiro, que tem sido um dos focos, dos pontos baluartes de resistência, né, de resistência e de organização negra no Brasil, né. Então, eles são focos de resistência, né, eles resistiram a essa questão de repressão, e hoje eu acho que eles estão em outro lugar. Né? E essa pesquisa que a gente está fazendo, eu acho que demonstra muito isso, né? É mais um trabalho de valorização, que procura garantir a visibilização, e mais do que isso, que eles sejam tratados como um segmento específico que tem que ter um olhar específico por parte do planejamento de políticas públicas. Né? Essa é a intenção da pesquisa, né? É saber como estão diagnosticar a situação dessas comunidades para planejar quais são políticas públicas adequadas, né, para essas comunidades. Quanto ao sincretismo, se tem 4 grupos, eles têm características próprias, como é que toda a religião que você percebe que é mais mesclada, hoje tem, se eu não me engano, também de Lina, usa também o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem já um estudo mais, também, um pouco mais acurado, mas as outras eu já não conheço. Como é que é esse sincretismo dentro desses grupos? Eu acho que existe muito assim interpenetração
mesmo dos próprios segmentos, os 4 segmentos que a gente citou aqui, né, que se numa linha histórica, né, vem da pagelança, que é muito indígena ainda, né, a Tanimaracá, depois o tambor de Minas, que entra nos anos 50, né, você tem a Ibanda, que entra também um pouco aí nessa época, né, dos anos 50 e tudo, o candomblé que só entra no final dos anos 70, né, e hoje você tem um universo que se complexifica, porque ele tem tudo isso, e ele tem tudo isso de maneira que se interpenetra. Mas também você tem diálogos com o catolicismo, você tem diálogos, né, com a questão do kardecismo, né? Então são diferentes formas, e eu acho que eu quero perceber que cada comunidade, ela vive isso da sua maneira, né? Você não tem uma receita de sincretismo, essa coisa muito geral, esse conceito muito geral de sincretismo. Você tem várias formas, você tem justaposição, você tem combinação, você tem comunidades que conseguem lidar que querem lidar com isso, né? Com essa relação aí de sintetização, de hibridismo cultural, né? Assim como tem na música, que a música tradicional hoje se hibrida com a música eletrônica. Então, acho que na religião não é diferente, né? A gente tem processos de encontros culturais, eu prefiro pensar assim, do que um grande conceito de simplificação. São encontros culturais, né, que eu acho que essa população, essa cultura brasileira, ela consegue muito bem administrar o que vem de fora e o que existe aqui, né? Por exemplo, aqui, uma coisa mais que existia mais peculiar do universo de Belém, que era a questão da Tanimaracá, da pagelança, muito associada aos rituais também indígenas, como do encontro, né, dessa cultura local com todos os conhecimentos, né, vindos dos grupos de cultura negra e de religião negra que se estabeleceram, né, como que historicamente você vai produzindo complexificações desse universo, né, e como que isso faz diferença na vida das pessoas. Isso continua acontecendo. Por exemplo, eu mencionei a chegada do candomblé no final dos anos 70, você pensa, é uma coisa muito recente, e o candomblé hoje é muito bem realizado. As pessoas hoje estão envolvidas, né, com esse isso aqui a gente vai saber como resultado da pesquisa quando a gente publicar, né? Tem um livro aqui que a Júnia trouxe para a gente, eu vou estar mostrando para vocês, que é o mapeamento dos terreiros de Salvador. Esse, digamos assim, Júnia, é o exemplo que vocês estão seguindo de publicação, é mais ou menos isso que vocês vão fazer quando ficar pronto o material de Belém? Isso. O primeiro resultado, então, da nossa pesquisa, né, é uma publicação, né? É um livro, na verdade, ele vai ter 2 tomos, porque ele vai com as 4 regiões metropolitanas, então são provavelmente 2 volumes como esse, né? Onde vão estar os principais dados aglutinados, a sistematização de dados, o que a gente encontrou, né? De características culturais, por exemplo, a gente falou aqui nesses 4 segmentos, né? Quantas são as casas de cada um desses segmentos, quantas são, onde elas estão localizadas, né? Então a gente vai poder ter um mapa, né, definido, por exemplo, por cor, e a gente vai ter né, como a gente está mostrando. Isso é muito importante, isso que você tocou, que é a questão da documentação do registro fotográfico, que a gente inclusive acha que tem mais resistência por parte dos terreiros quanto a essa questão da documentação fotográfica, e tem sido maravilhoso, né? O que a gente tem conseguido é que os pais e as mães, as lideranças, elas se paramentam, elas vão para as portas das suas casas, entendendo a importância desse momento de visibilização, de garantir um instrumento que é um instrumento que dá visibilidade, fortalece. Agora, esse instrumento como aqui